Tudo bem, pessoal? Boa noite, começando a nossa live. E hoje, mais uma terça-feira em que nós nos encontramos aqui. E para você que está assistindo essa live gravada, hoje o tema é o que faz um educador financeiro. Então, fica com a gente porque eu vou explicar para você o que um educador financeiro faz, certo? E vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. Boa noite, André. O pessoal tá chegando aqui na live. Hoje a gente vai falar sobre o que faz um educador financeiro e, enfim, todas as atividades e atribuições desse profissional que é considerado ainda novo no mercado, né? Apesar de que os bancos faziam muito um trabalho de educação financeira, mas também para um benefício próprio, né? E o educador financeiro ele é um profissional ainda considerado um pouco novo no mercado de trabalho e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então fica aqui comigo, não perde e vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o que faz um educador financeiro, né? Começar a explicar. O educador financeiro ele é uma nova profissão que está aí no mercado de trabalho. Né? É uma profissão que existe de duas formas. Ou pode realizar um curso de formação em educador financeiro, que é um curso profissionalizante, porém, ele é um curso destinado a qualquer pessoa, sem uma prévia graduação, digamos assim, que queira trabalhar ser educador financeiro, uma pessoa que tenha conhecimentos e que tenha conhecimentos financeiros e que acha que pode realizar esse trabalho, né? Como renda extra ou como atividade complementar ou agregar na sua profissão, né? No seu local de trabalho. Mas também o educador financeiro, ele pode ter uma especialização, né? O educador financeiro ele pode ser um especialista, que é uma pessoa que a especialização é uma formação a título de pós-graduação em educação financeira, que é essa formação que eu tenho. Eu tenho uma especialização em educação financeira, eu fiz enquanto pós-graduação, e também tenho uma outra formação de educador financeiro pelo Instituto Soper, da Aline Soper, que ela traz conhecimentos financeiros, né, e forma pessoas que desejam ou atuar nessa área ou que querem agregar no seu trabalho, no seu negócio, né? Então, tem essas duas formas. E uma terceira forma também de atuar como educação financeira é através do coaching financeiro, né? O André também é coach, né? O André foi da primeira turma, eu fui da outra turma, que estudamos a formação em coach humanista, né? Do Instituto Inova, da nossa amiga Cristiane Chagas. E a formação em coach do coach humanista é uma formação mais generalista que trabalha o life coach. E a formação em coaching financeiro, que eu também já fiz, que é uma formação aí de 80 horas, bem grande. O coaching financeiro, ele utiliza mecanismos para que a pessoa pense em formas dela sair da situação dela, né? E o educador financeiro, ele vai e orienta a pessoa naquele problema específico, né? Tem essas diferenças. O coaching, ele faz com que a pessoa pense sobre a sua situação, faz com que a pessoa busque suas soluções através das suas próprias estratégias, né? O coaching, ele incentiva a pessoa a pensar. Isso do coaching é muito legal, né? E o educador financeiro, ele é um profissional que vai te orientar com aquele teu problema específico. Um exemplo, eu tenho uma dívida com um cartão de crédito X, como é que eu faço? Aí a gente vai orientar você como você pode fazer, tá? Como eu tenho a formação, tanto a especialização, né, a título de pós-graduação em educação financeira, tem uma formação em educação financeira e também a formação em coach financeiro, eu tenho as três, eu estou habilitada a atender as pessoas, tanto dando uma orientação específica pela solução, pela dúvida dela, e também fazer com que ela pense em mecanismos para ela poder estar saindo daquela situação que ela se encontra, né?
Vamos dar boa noite pro pessoal que tá entrando. A Lise, a minha mãe, o João, Suzy, boa noite. Eu estou falando aqui sobre as formações que eu fiz em relação à educação financeira. Falei também sobre o coach e o André está contribuindo aqui dizendo que recomendo o curso de formação em coach humanista. A formação em coach humanista foi a primeira formação que eu fiz de coach e foi o que, foi um estalo assim na minha vida, né? O pessoal fala mal do coach, mas o coach é muito bom, tá, gente? O coaching, assim, ó, ele é... O que acontece? Tem algumas pessoas que fazem, que não têm outras formações e que simplesmente vão lá e fazem uma formação em coach solto, né? Então, assim, tem que ter cuidado com o profissional, mas tem muito profissional muito competente e o coach é excelente. As ferramentas do coach são muito boas. Ó, o André colocou aqui que a formação dele em coach fez muito sentido na minha vida profissional e também pessoal. Olha que legal. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana Paula. O André trouxe essas informações sobre o coach humanista, né, que é uma formação que a gente fez pelo mesmo Instituto Inova, da nossa amiga Cristiane. E eu tô colocando que eu tenho a formação em em coach financeiro, em educação financeira, que é uma formação profissional, e a especialização, né, título de pós-graduação de especialista em educação financeira, né. Então, o educador financeiro, ele é um profissional que ele atua muito mais a título comportamental do que propriamente trabalhar com números, né? Isso eu falo muito porque dinheiro, gente, o que acontece? Assim, a maioria da população brasileira é alfabetizada e sabe somar e subtrair, né? E dividir e multiplicar. Isso aí a população sabe. Mas se todo mundo sabe o mínimo do 1 mais 1 ali, por que as pessoas não conseguem e têm dificuldade em lidar com as suas finanças, né? Por que sempre sobra mês, como é que é? Falta dinheiro e sobra mês, né? Então, exatamente pela questão comportamental. O dinheiro está muito mais relacionado ao nosso emocional do que a nossa forma de fazer contas, do que as nossas habilidades de matemática, né? Por isso que eu sempre digo assim, não é só um economista ou um contador em te ensinar, é uma pessoa que saber lidar com o humano, né? Eu, além dessa minha formação em educação financeira, eu sou assistente social, né? Eu tenho uma formação em gestão de pessoas, em saúde do trabalhador, sempre trabalhei com pessoas. E o que sempre me chamou muito a atenção é que o trabalhador, né, e eu falo muito para esse público também, ele recebe o seu dinheiro e ele sai a pagar tudo quanto é boleto, quando consegue, e aí chega ali no dia 15, vamos ser otimistas, né, no dia 15 não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou, porque ele foi lá e gastou todo o dinheiro. Isso por quê? Pela falta de planejamento, pelas compras por impulso, pelas crenças financeiras e pelo o que a pessoa está acostumada a fazer. Um exemplo, aqui, né? Eu trabalhava num prédio no centro de Porto Alegre que toda sexta-feira tinha um bar ali que a gente chamava do Litrão, que era o pessoal que se reunia para ficar bebendo ali, né? E aí a gente passava o quinto dia útil do mês, na sexta-feira subsequente, o bar lotava assim, ó, que a gente não conseguia andar nem pela calçada, nem pela rua, tipo, fechavam a rua de tanta gente. Aí chegava no final do mês, quem é que tava lá? Meia dúzia de gato pingado, né? Então, assim, ó, o que acontece que recebe o seu salário, o ser humaninho, como eu digo, o ser humaninho vai, recebe seu salário e sai a gastar num desespero, né? Um desespero total. Então é justamente nessa dor que a gente entra, é ensinar você a lidar com o seu dinheiro, a não sair gastando o seu dinheiro como se eu recebi esse dinheiro, eu tenho que me livrar dele. Não, só um pouquinho, né? Receba o seu dinheiro com carinho e faça dele um bom uso. E é isso que a gente ensina, né? Principalmente a importância de você planejar, né? Às vezes a gente consegue planejar tanta coisa e por que a gente não consegue planejar o uso do nosso dinheiro dentro das nossas vidas, né? Então, assim, a importância de você, primeiro, ter calma e fazer um planejamento financeiro.
cumprir as suas metas, os seus objetivos, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é visualizar toda a situação da pessoa. Quando a pessoa solicita o nosso serviço de educador financeiro. A gente visualiza a situação da pessoa, enxerga tudo, né? Enxerga toda a sua receita, o dinheiro que entra e todas as suas despesas, que é o dinheiro que sai. Inclusive, quando a gente fala em despesa, às vezes as pessoas não falam, né, daquela dívida que está lá escondida, né, que esqueceu de pagar. Essa a gente traz à tona também, faz parte desse momento de fotografia financeira, que é enxergar de fato a sua situação. E a partir disso, a partir do momento que a gente enxerga a situação da pessoa que está ali nos contratando, a gente começa a apontar estratégias de estar saindo daquela situação, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar com ela com metas, os objetivos que ela tem, porque um objetivo da pessoa não pode ser ela sair da dívida. Porque se ela tem o objetivo de sair da dívida, é muito fácil ela pegar outra dívida. O objetivo dela tem que ser uma viagem, né? Então ela tem que eliminar aquela dívida para realizar aquela viagem, sabe? Então a gente trabalha com objetivos reais, com objetivos concretos, né? Tem um autor que é o Reinaldo Domingos, ele tem um canal no YouTube, né? Quem tiver interesse pode seguir no canal dele, Reinaldo Domingos. Ele é PhD em Educação Financeira, ele foi um dos meus professores nessa pós-graduação que eu fiz. E ele tem pós-doc, né, em Educação Financeira. E ele fala que o educador financeiro tem que ensinar o seu cliente a sonhar. Tem que lembrar da importância da pessoa sonhar. Porque através dos sonhos, os sonhos é um motivador da pessoa juntar dinheiro e guardar dinheiro. Porque, gente, pegar e guardar dinheiro para nada não serve de nada. O dinheiro, ele faz um movimento, ele tem um fluxo na economia, né? Um movimento de ir e vir. Ele também tem um fluxo de energia, para quem acredita nisso, né? Eu sei que tem gente aí que trabalha com isso, que me assiste, mas a gente acredita, né, da questão da energia, do movimento que o dinheiro tem que fazer, por isso que ele não tem que ficar aquela energia parada. E aquela energia que fica ali parada, o dinheiro que fica lá guardado, ele tem que ter ou um fim ou um para quê. Ele tem que ter um para que existir. E o para quê é o quê? São as nossas metas, são o que a gente quer fazer. O Reinaldo Domingos, que é o autor que eu citei, ele fala dos sonhos. Então, qual é o teu sonho? Meu sonho é viajar para a Europa. Então, bora lá guardar dinheiro para realizar essa viagem para a Europa. Ué? Deixa eu botar aqui que fica melhor. Nossa. Então, isso é guardar o dinheiro para realizar essa viagem para a Europa, é guardar o dinheiro para comprar aquele carro que você deseja, mas aí aquele carro é o motivador para você ir sempre juntando aquele dinheiro. E não sair por aí comprando sem nem ter o poder aquisitivo para isso, fazendo financiamento e depois não tem nem como pagar, né? Eu acho que essa pandemia, ela trouxe uma lição muito valiosa, né, para todos nós, enquanto população mundial, em relação à importância da gente planejar. E eu trago isso bem para a educação financeira, né? Como se viu, como é importante ter uma reserva financeira, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente acha que sabe o que vai ser realizado no amanhã. A gente acha que sabe que a nossa vida tá tudo certo. Amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou pegar o meu transporte, vou pro meu trabalho, depois pego o transporte de volta, chego em casa e assim faço todos os dias, de segunda a sexta. Mas aí nessa pandemia, não. Eu, por exemplo, lá no meu trabalho, dentro do serviço público, um dia eu estava trabalhando, no outro dia não. E aí? E aí pensa assim, eu ainda estou dando um serviço público, mas a maioria da população brasileira, né, que trabalha como autônomo, como empreendedor, galera que, assim, ó, trabalha o dia para comer de noite, né, aquele trabalho com dificuldade que depende daquela renda diária, ela no outro dia não pôde mais trabalhar. Não podia mais trabalhar porque não podia mais sair na rua por causa do coronavírus. Então, e esse pessoal não tem nenhum real guardado, não tem zero de educação financeira para pensar assim sobre essas emergências que podem acontecer.
E aí ficou sem um poder, sem ter dinheiro. Aí veio o benefício, né, do governo, que auxiliou muitas pessoas, mas também a gente tem que ter clareza, gente, do, das questões, assim, dos motivos, né? Tem uma questão muito econômica, também a gente tem que ter clareza que R$ 600 para sustentar uma família de várias pessoas não é nada, né? Então, vamos pensar e refletir um pouco sobre isso, tá? O que acontece, assim, que as pessoas me trazem? Ah, eu ganho tão pouco, como é que eu vou juntar? Gente, mas não precisa pegar e juntar, fazer uma reserva, né, que é o caso que eu tô me referindo aqui, ter um dinheirinho reservado para essas situações, que é o para quê, para essas situações em que é necessário ter um dinheiro reservado, até para a própria sobrevivência. Não precisa começar já a juntar R$ 500 por mês. Pode começar a juntar R$ 20, R$ 50 e de pouquinho em pouquinho vai juntando aquele dinheiro, né? A importância de ter uma reserva financeira olha, é fundamental, é fundamental. É fundamental até pela própria sobrevivência, né? Porque o que a gente vem percebendo, né? Eu faço um trabalho que é com os moradores de rua aqui na prefeitura aqui em Porto Alegre, por uma outra instituição, não é relacionado ao meu trabalho, é uma outra instituição que a gente trabalha levando alimentos para quem mora na rua, né? E o que acontece? Esse povo que está vivendo em situação de rua, ele tem aumentado significativamente mês a mês. Cada mês que a gente vai, a gente realiza esse trabalho quinzenal, tá? Mas cada mês, podemos dizer, aumenta cada vez mais. É muito trabalhador, são famílias inteiras que estão em situação de rua, são pessoas que estão com muita dificuldade financeira porque justamente não tiveram esse trabalho lá na base, sabe? De fazer, de guardar o mínimo para viver um momento totalmente inesperado em que se perde o total controle e o total poder de realizar um trabalho, né? Então, assim, é muito importante que a gente sempre pense na reserva financeira, tá? E a reserva financeira, ela é formada é o seu custo de vida, tá? Então, o que é o seu custo de vida? É aquele momento que a gente olha e vê todas as nossas despesas durante o mês. Durante um mês, eu preciso de R$ 1.000 para sobreviver. Eu preciso de R$ 1.000 para sobreviver, tá? E o que é, como vai ser formada a minha reserva financeira? Eu tenho que ter 6 meses desses R$ 1.000. 6 meses seria o tempo médio em que a pessoa consegue se manter sem conseguir trabalhar, sem conseguir ter nenhuma força de trabalho e ainda mantendo o seu padrão de vida, né? Então, seria R$ 6.000. É R$ 1.000 multiplicado por 6, né? Conforme o seu custo de vida. Isso que eu estou me referindo é um exemplo, tá? Uma outra questão, assim, bem importante é que a gente tem que, esse valor que eu falo, de ter a reserva financeira, os R$ 20, R$ 50 que você vai ter a sua reserva financeira, e o valor também que você vai ter para realizar os seus objetivos, né? O que você quer alcançar, esse valor, ele tem que ser pago primeiro. Ele tem que ser a primeira coisa que você recebe. Que no mês, você foi lá, recebeu o seu salário no mês, antes de você sair pagando todos os boletos ou ir pra noite beber toda, sabe? Ou ir pro churrasco e gastar um monte, você vai primeiro se pagar. Primeiro pague-se primeiro. A importância de você se pagar, de você pegar esse dinheiro que você recebeu e colocar numa continha separada lá, até escondida de você, porque às vezes a gente é um perigo pra gente mesmo, né? É importante você se pagar primeiro. Por quê? Porque se for esperar sobrar, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. E eu tenho até uma colega de formação que ela fala que o ideal não é sobrar. É que o dinheiro que você separou para você e o dinheiro das suas despesas esteja empatado no 0 a 0, né? Mas então assim, ó, não espere sobrar. Se pague primeiro. Faça primeiro as suas reservas financeira, né? O seu dinheiro para os objetivos, para os sonhos, né? Outras coisas muito importantes que o educador ele fala, né? Sobre as estratégias que a gente tem que ter em relação à nossa vida financeira, né? Tipo,
que acontece? Eu tô vivendo uma vida onde eu tô endividado, não sei o que eu pago primeiro. Deixa eu dar boa noite aqui para Gisele, Regina, sejam todas bem-vindas, Janeia, Márcia, Carol, um beijo para vocês. Seja todo mundo bem-vindo. Tô falando aqui o que faz um educador financeiro, já expliquei bastante e tô explicando mais ainda, tá, pessoal? Fiquem aqui junto com a gente. O que eu tava falando mesmo, que eu me perdi aqui no raciocínio. Tá, a gente estava falando sobre a importância da pessoa pesquisar os valores do que ela deseja alcançar e comprar e também do planejamento, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é a questão, o educador financeiro, ele trabalha muito em relação ao impulso financeiro. Porque o que acontece? A maioria das nossas compras, principalmente relacionadas ao cartão de crédito, elas são por impulso, gente. Elas são por impulso. Se vocês assistirem a live que eu fiz semana passada e na semana anterior, que eu falei só sobre cartão de crédito, é impressionante como o cartão de crédito ele é utilizado muito mais para compras que são realizadas por impulso do que para compras realmente necessárias, como alimentação, transporte ou qualquer necessidade básica, né? Então, assim, ó, a gente tem que identificar o que a gente gasta por impulso e evitar esse impulso. Como é que a gente evita esse impulso? Ponto número 1. Quando vai numa loja comprar alguma coisa que tá bonito ali, mas tu sabe que em casa tu já tem um monte, primeiro pensa assim, ó, tu realmente precisa disso? Segundo, aquilo pode esperar? Terceiro, eu vou poder comprar aquilo sem me endividar? Quarto, eu tenho como pedir emprestado para alguém aquilo? Aquilo é tão importante para minha vida? Sabe? Então faça essas perguntas antes de comprar alguma coisa, tá? Às vezes a gente tá ali, agora no tempo de pandemia a gente não tem como ir pra shopping, né? Mas tem como ficar no celular ali, que é uma tentação, né? E olha ali aplicativo de roupa bonita, e olha ali acessórios de beleza, e olha ali maquiagem, qualquer coisa. E aí várias coisas estão na promoção. Ah, vou comprar porque tá barato. Não, mas aí pensa assim, realmente precisa disso, realmente isso é importante, né? Então, assim, o educador financeiro, ele vai atuar também muito relacionado esses impulsos de comprar, né? Para você criar um novo hábito, né? A gente fala muito assim, quando for ter o impulso de vou lá comprar alguma coisa, tenha um outro hábito, ou o hábito de pensar antes de comprar, ou um hábito de... Enfim, a gente constrói um hábito juntos, né? De fazer alguma outra atividade que não seja só ficar no celular procurando coisa para comprar, certo? Gente, o educador financeiro, ele também atua em relação ao que nós chamamos das crenças financeiras, né? Não sei se o pessoal já ouviu falar em crenças financeiras. Quem já ouviu, escreve aqui para nós. Crenças financeiras são aquelas verdades que a gente muito escuta falar e tem aquilo como verdade. Um exemplo, quem tem dinheiro é do mal. Ou pessoa que tem muito dinheiro não paga os seus impostos. Como é que é? O reino, quem é rico não vai pro céu. Ou até coisas bem assim, ó. Lidar com dinheiro é muito difícil. Isso aí eu já escutei muito. Lidar com dinheiro é muito difícil. Investir é para rico. Eu não sou bom de lidar com dinheiro. Várias coisas, assim. Eu tô citando algumas que estão me vindo aqui à cabeça, né? Mas eu dou meu dinheiro para outra pessoa lidar porque eu mesmo não sei lidar com meu dinheiro. Já ouvi isso também. Eu não controlo meu dinheiro, pois dinheiro não é para se controlar. Então, assim, ó, pense, porque isso são crenças, são verdades que a gente tem dentro da nossa, que foram construídas para nós, que foram nos repassadas, e a gente tem isso como verdade, a gente toma como se realmente dizer que lidar com dinheiro é muito difícil. Ó,
A Dionéia tá contribuindo aqui, ó. Pessoa pobre é boazinha e rico é do mal. Aham, não, isso aí, gente. Tipo assim, ó, o porquê que o rico é do mal? O porquê que o rico, a pessoa rica é do mal? Vamos pensar sobre isso, né? Tu tem que ser pobre pra te ser boazinha, porque quem tem pouco dinheiro é bom. Quem tem dinheiro e trabalha para ter aquele dinheiro ou investe para fazer com que aquele dinheiro aumente é do mal. Não, né? Eu acho que a gente tem que ter muito, tem que pensar muito em relação a isso e mudar a nossa forma de pensar. Porque sim, existem pessoas que realmente existe corrupção, né? Isso é visível para todo mundo. Mas também tem muito trabalhador, tem muita gente que fez construiu o seu patrimônio, que teve educação financeira, que lidou com o seu dinheiro de formas a investir ele, a fazer ele render e que licitamente é rico, né? E que bom que essa pessoa é rica, que bom que essa pessoa é um exemplo, né? E não que o educador financeiro diga assim, ah, você vai ficar rico de, sei lá, vai ficar zero, vai ficar rico bem fácil. Não, mas a gente vai ajudar você a organizar suas finanças para não ficar numa situação de dificuldade financeira, para que você tenha autonomia de lidar com as suas finanças para não se endividar de novo, para não ficar precisando pedir dinheiro emprestado, para poder construir uma renda extra, que a gente também trabalha, educador financeiro, certo? A Dionéia está contribuindo mais aqui, ó. Que tem o voto de pobreza, né? Eu tenho que ser pobre para ser uma pessoa boa, né? Deixa eu ver. Questão das estrelinhas. Isso está nas entrelinhas direto, exatamente. Ó, a Regina está contribuindo. Eu já escutei essa aqui bem negativa. Quem não furta nem herda, enrica é merda. Nossa, olha só que loucura, né? Porque o que acontece? O dinheiro, gente, ele só potencializa o que você já é. Então, se você é uma pessoa boa, uma pessoa que pratica a doação, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas se você já é uma pessoa que é mais gananciosa, que mesmo com pouco dinheiro já é dessa forma, com mais dinheiro vai continuar sendo da mesma forma, né? Então ele só potencializa quem já é. E aí eu gosto muito assim de trabalhar com a educação financeira, de falar que é possível sim tu ter uma vida financeira organizada e é uma pessoa boa e trabalhar a doação, a gente também fala muito da gratidão, né? Carol, às vezes as pessoas têm muito dinheiro e mesmo assim fica sem dinheiro, exatamente, porque não sabe lidar. Olha, o Mendes Ribeiro, o vereador Mendes Ribeiro, tá participando aqui da nossa live. A educação financeira nas escolas municipais. Tá falando, é um projeto da deputada Anne Ortiz, aqui de Porto Alegre. E hoje os jovens e adolescentes chegam na vida adulta endividadas, sem prioridade. Sim, vamos falar sobre isso, assim, né? O vereador está trazendo essa informação. Porque se viu, né, agora, ao longo dos últimos tempos, a importância da educação financeira ser passada nas escolas, ser um conteúdo escolar, né? E ele começou a ser, acho que a partir do ano passado, se eu não me engano, obrigatório dentro do conteúdo das escolas municipais, estaduais e as outras escolas, né? E isso o vereador nos trouxe aqui falando sobre que muitos jovens chegam na vida adulta endividados. E eu vou relatar para vocês que eu fiz uma palestra junto com a Liz está até nos assistindo aqui também, no Pão dos Pobres, né, na instituição Pão dos Pobres, que é uma instituição filantrópica aqui de Porto Alegre, que trabalha com... Eles têm vários trabalhos, mas o que nós fomos fazer era um trabalho voltado para os adolescentes e jovens adultos que estavam se profissionalizando no programa Jovem Aprendiz. Eles participam de um período de acho que 2 anos, eles são formados e têm uma profissão, e durante esse tempo eles ganham um valor, né? E aí tinha uma menina, gente, uma menina de 21 anos, 4 cartões de crédito, ela tinha 4 cartões de crédito e ela estava endividada em todos os 4 cartões de crédito. E ela nos contou na palestra e eu fiquei apavorada. Na hora eu fiquei assim, ó, chocada, assim.
E aí ela não tinha mais dinheiro para receber. E o salário que ela recebia, o cheque especial pegava todo, né? Já descontava e ela recebia o que sobrava ali do desconto do cheque especial. Então, assim, ó, 21 anos. Olha a falta da educação financeira lá na base dessa menina, né? Mas aí, na ocasião, eu realmente fiquei muito impressionada, mas eu elogiei ela pela coragem dela estar expondo a situação dela na frente de uma plateia de mais de 70 pessoas. Ela falou, e assim, é tão nobre a pessoa chegar e dizer: olha, eu tenho essa dificuldade. Eu tinha 4 cartões de crédito, me endividei em todos, não consigo pagar e tô vivendo com o que sobra do restante lá do cheque especial, porque o dinheiro cai na conta, o cheque especial pega uma parte, né, dos juros, e o que sobra é o que ela vive. E aí, assim, a gente conversou com ela, depois a gente deu uma orientação, assim, mais em particular, não ali tão, né, não expor também ao grupo todo, mas é muito importante a educação financeira lá na base, exatamente. Hoje a educação financeira nas escolas, ela é dada muito pelo professor de matemática, tá? E aí, que é um professor de matemática, mas eu acho que é legal a gente também levar bastante conteúdo assim para eles trabalhar na questão comportamental. Porque a educação financeira, quando se é adolescente, criança, eles têm muito como base a questão familiar, né? Então, assim, tem que ver também como é que essa família lida com dinheiro para daí construir para daí poder estar criando pilares e construir novas formas de pensar, né, sobre a importância de cuidar do seu dinheiro. Olha, a Laura está contribuindo aqui, falando, né, que a prosperidade financeira é um sinal de muita organização e estabelecimento de prioridades. É um comportamento que pode ser aprendido na... Exatamente, é um comportamento que pode ser aprendido na visão, né? Obrigada, vereador. Olha, Dina Prates, boa noite. Ele falou que o projeto foi aprovado em 2016 e implantado em 2017, sobre a importância da educação financeira nas escolas, né? E justamente, e aí tu vê como é novo, né, esse profissional de educador financeiro. Eu acredito, eu não sei desde quando, né, que ele é um profissional que está aí tem uma regulamentação, mas que está aí no mercado de trabalho para poder contribuir com as pessoas no sentido de estar organizando, né, a vida financeira, né, delas no geral. E aí eu falei toda a minha formação, né, que eu sou uma pessoa da área das humanas, né, eu sou assistente social e sempre fiz formação em especialização em gestão de pessoas, depois na saúde do trabalhador, sempre pensando nas pessoas, né. Até que eu cheguei na educação financeira, por um problema financeiro meu, e eu vi, nossa, as pessoas têm que saber disso, né? Porque é um assunto ainda pouco falado, né? A educação financeira, a importância da educação financeira é pouco falado. E aí eu busquei mais informações sobre isso. Comecei lá no coach financeiro, depois fiz uma formação profissional em educação financeira, até que cheguei na especialização, né, a nível de pós-graduação sobre a educação financeira. Certo? E, gente, é isso, assim, é muito importante esse assunto e eu adoro falar e trago aqui na live tudo que a gente faz, né, com o educador financeiro. Ele visualiza a situação da pessoa, faz todo aquele levantamento, né, de tudo que está acontecendo, olhar mesmo, ver a fotografia e fazer a pessoa também enxergar a sua real situação. E aí, para depois estar construindo as metas, né, e as estratégias, estar melhorando, né, aquela situação financeira e também ensinar a pessoa a ser protagonista da sua vida financeira. Isso é o mais importante, né? Isso é uma das questões mais importantes. Que a pessoa saiba ela sozinha a organizar a sua vida financeira, a lidar as suas metas, né? A Carol tá falando de sorteio, porque hoje a gente tem um sorteio do desafio do cofrinho. Faz um mês que eu comecei esse desafio, chamando o pessoal para participar do desafio do cofrinho, que era pegar um cofrinho em casa e quem juntasse mais. Mas aí, muita gente ficou com vergonha, a galera ficou com vergonha, e eu, então assim, ó, só o fato do pessoal ter
ter, né, se exposto, ter mostrado a vontade de participar e de já se mobilizar para estar colocando um dinheirinho ali no cofrinho, já é muito nobre, né, pessoal? Então a gente vai fazer um sorteio com todos os participantes do desafio do cofrinho, certo? E também, daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, tá, Carol? Daqui a pouco já vai o sorteio. E também eu quero falar que semana que vem começa a Semana da Felicidade Financeira. Então, a Semana da Felicidade Financeira é um momento super especial que a gente traz convidados todos os dias da semana. A gente vai ficar juntos de terça-feira a sábado. Então, assim, ó, vai estar uma semana super especial. Super especial mesmo. Olha só, a Carol quer abrir, ó, quer abrir o cofre dela aqui na live. Tu quer abrir, Carol? Vai dividindo aqui com a gente. A Dioneia, que tá aqui ao vivo com a gente, ela é uma das convidadas da Semana da Felicidade Financeira. Dioneia é psicóloga. A Dioneia mora lá em Foz do Iguaçu e vai participar aqui junto com a gente, né? Isso que é o bom do trabalho do online, né? O online a gente não tem fronteiras. A gente, imagina, ela tá lá em Foz do Iguaçu e a gente vai estar construindo um trabalho em conjunto, né? Isso é muito legal do trabalho do online, muito legal mesmo. Então tá, então vamos se encaminhar. Pessoal que chegou agora, pode depois assistir, essa live vai ficar disponível ali no IGTV, né? E também a gente sobe ela lá pro meu canal no YouTube. Mas eu vou fazer o sorteio, então, o desafio do cofrinho. E aí, tá aqui, ó. Aqui todos os nomezinhos de todo mundo que participou. Vamos lá fazer o sorteio. Carol tá ligada aí. Gente que participou do desafio do cofrinho, muito obrigada a todos que participaram. Vão ganhar um livro. Quem ganhar aqui vai ganhar um livro, que é o livro da Mente Milionária, Os Segredos da Mente Milionária. E também mais uma cesta lá da Malu Mage, chefe. A Malu é chefe de alimentação saudável. E mais o meu e-book, que é os 4 passos para felicidade financeira. Então, assim, ó, hoje vai estar bem legal. E logo daqui a pouco a gente vai... também, ó. A Luísa, a filha da Ju, também participou. Então a gente tá com os nomes tudo aqui. Tá com o nome da Lulu também, tá? Da Carol, da Gisele Farman, que participou, da Fátima Priscila também. Ó, a Leite tá dizendo que esse livro é maravilhoso. Mas, Leite, esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Iker, foi o meu primeiro assim despertar para mudança de mindset, né? Que é a mudança da forma de pensar, que é a mudança da consciência, né? Então tá, vamos lá, fazendo aqui o sorteio. Vamos ver quem é que ganhou. Tchararam! Tchararam! Olha, eu botei tão apertado que nem eu consigo abrir. 1, 2, 3. Gisele Farman. Gisele Farman. Uma letra horrível, né? Nem dá pra entender. Gisa é a ganhadora do sorteio, ó, do livro dos segredos da mente milionária, do prêmio. Que legal, Gisa. Que legal. Muito obrigada por terem participado todas. Depois a gente vai conversar ali em box com a Gisa, ali com a Carol e com as outras participantes. E, gente, semana que vem a gente tem a nossa semana super especial, a segunda edição da Semana da Felicidade Financeira, com convidadas muito especiais. A gente vai ficar juntinhos de terça a sábado, todos os dias da semana, né? Me enrolei aqui. O que eu falei? A Gisa não tá, mas ela participa do sorteio, porque ela participou, tá, Carol, ela participou do desafio do cofrinho, né? Eu mandei mensagem pra ela, mas ela não me visualizou. A gente sabe como é que ela é. Tá, gente? Muito obrigada pela participação na live de hoje.
tá? Um beijo para vocês, um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem, terça-feira, temos live iniciando a semana super especial que vai bombar. Fiquem ligados aqui nos meus posts, aqui nas chamadas no Instagram e vamos lá, bora ser feliz, tá bom? Um beijo para todo mundo, tchau!